Olá, Savers, bom dia, tudo bem? Dando continuidade então à nossa série de vídeos, hoje vamos dar continuidade à questão do nosso problema. Pessoal, qual é o problema então? O problema é o nosso condicionamento mental. E eu explico para vocês. A gente começou falando que 99% das pessoas está consciente somente do que é externo ao corpo, só do que é visível, do que ela pode perceber. Falamos ontem do organismo corpo-mente e do condicionamento social. Hoje a gente fala um pouquinho desse sistema operacional, né, que é o nosso intelecto, a nossa mente. Ele sempre quer ter ideia de protagonista, ou seja, como se numa peça de teatro você fosse sempre o mais importante. É um engano da mente, pois traz consigo a ideia de que aquilo que a mente diz é muito real e de que isso sou eu. Precisamos desfazer o equívoco de quem é o sujeito da vida. O grande erro está em a gente se apegar fortemente a esse modelo mental que nós criamos ao longo da nossa história aí. Você está tão apegada com essa maneira de você enxergar o mundo, essa maneira de você entender as coisas, que esse se tornou sempre uma referência. Toda vez que você olha uma nova experiência, um novo desejo, um novo relacionamento, um novo interesse por algo, quando você quer crescer, esse mesmo conteúdo aqui, certo? Quando a pessoa se depara com ele e ele bate de encontro as suas crenças, as suas limitações, a pessoa logo abandona ou ela sai do grupo. A mente é tão arquitetada para evitar que você prospere, que você cresça, que você atinja o seu ápice, que ela vai te sabotar até mesmo quando a informação chega para você, até mesmo quando a libertação está rondando a tua casa, quando você começa quase que a perceber o que está acontecendo, a tua mente tende a querer te sabotar. Por isso que você tem que compreender esse conteúdo de uma maneira vital nos dias de hoje. Existe um acreditar profundo que as coisas devem ser resolvidas no nível do pensar. A gente sempre acreditou nisso. Qual é a forma de resolver? Pensando. Toda vez que você tem um problema, uma situação, uma dificuldade na tua vida, você vai pedir, deixa eu pensar, como é que eu resolvo isso, deixa eu pensar. Então todas as suas soluções estão sempre no nível daquilo que você sabe, da tua maneira de entender o mundo, da tua maneira de enxergar o mundo. Ninguém diz assim, pare de pensar, fique em silêncio. Nos ensinaram o contrário. Pense muito, pense, vamos lá. Você consegue. Tenta imaginar qual que é a solução para o teu problema. Então você está sempre fundamentado em você. É como se houvesse uma infinita possibilidade sempre presente, sempre disponível para você resolver todos os seus problemas e você quisesse resolver tudo dentro do teu aplicativo. É como se você pegasse o celular, abrisse um programa lá, um guru e falasse, me dá uma solução. Daí ele roda uma frasezinha lá, hoje você vai ser muito feliz. Então você acredita nele e vai para o dia tentando ser feliz. E deixa de ir para conexão, deixa de entrar num lugar, num campo de infinitas possibilidades. O que é conexão? Quando você vai lá no Google, lá, por exemplo, e digita a palavra... Você vai lá no Google lá e digita a palavra liberdade. Né? Vamos ver aqui. Liberdade. Olha só. Né? O que é liberdade? As infinitas possibilidades. Imagens sobre o assunto. Você tem vídeos sobre o assunto. Então, quando você está nesse lugar aqui, você tem um campo de infinitas possibilidades. Não, mas você tende sempre a acreditar no programa mente. Você vai lá para o teu programinha e tenta perguntar para ele o que você deve fazer. Alimentar, negar e substituir. Quando vem o vazio, a mente diz, ai meu Deus, porque a mente não sabe viver nesse espaço do vazio e ela volta com tudo para aquele lugar. É ou não é? Você não consegue acreditar que a solução para o teu problema está nesse lugar, né? Nesse campo de todas as possibilidades, nesse único momento que a gente tem, que é o presente agora. É você parar, é você estar consigo mesmo em essência, não com a mente totalmente condicionada, querendo achar soluções, porque a mente não consegue parar. Se você tentasse parar agora e ficar um pouquinho em silêncio aí, tentando se livrar um pouco desse pensar constante, você perceber que existe uma dificuldade. Porque a tua mente, teu sistema operacional, esse intelecto, ele é comprometido pela tua visão de ver o mundo. Sabia? E ele acaba, uma vez eu vi um comentário num vídeo, a mente ela envelhece tudo que ela toca. Isso é muito triste. Né? Ela envelhece tudo que ela toca, os relacionamentos. Quantas pessoas que você chegou no momento e criou toda uma expectativa e de repente ao longo do tempo, ao longo das conversas, você percebeu que aquele relacionamento ficou um pouco comprometido, porque a mente tem essa capacidade de envelhecer os relacionamentos. E quando você vive 100% presente, esse é o lugar que a gente precisa estar o tempo todo. Nesse lugar
a gente é plenamente completo e a gente completa as pessoas. Porque você para de criar falsos julgamentos. Veja ao longo do dia quantos julgamentos você faz. Esse julgamento não é a tua essência. Quem está julgando o tempo todo, quem está condenando, quem está criticando, quem não está tendo a verdadeira felicidade quando a pessoa adquire um bem, adquire um carro, adquire uma nova condição, adquire uma promoção na empresa, você olha e fala, tá assim porque tá de olho no chefe. A pessoa foi lá e comprou um carro novo. O marido deve estar roubando na empresa. Então esse aplicativo maldito, humano, terreno, está sempre querendo conturbar, querendo envelhecer a coisa boa, positiva que a vida tem para nos dar. Então nós precisamos entendê-lo. E como lidar com isso se ele está o tempo todo comigo? É tomar aquela velha percepção que a gente falou de que você não é a onda, você não é esse movimento do pensamento, você é toda a profundidade de um oceano de grandes possibilidades, de infinitas possibilidades. É nesse lugar que nós devemos morar. Essa é a nossa morada. Tá certo? Então, para que isso serve, gente? Qual que é a finalidade de tudo isso? Se você entender que o condicionamento do teu pensar, que o teu piloto automático do dia a dia tem construído o mundo que está à tua volta, porque é ele que tem ditado as regras para você, o jogo acaba. Esse é o nosso novo normal. Esse é o momento em que nós vamos viver agora, entendendo esse condicionamento da mente, entendendo que nós precisamos única e exclusivamente de um tempo, que é a presença. É estarmos no campo das infinitas possibilidades, onde nós somos conexão com o Criador, com a nossa consciência pura, perfeita, imaculada, e temos que parar de compreender esse condicionamento da nossa mente. Quando a gente volta lá pro paraíso, conforme conta a Bíblia, a história de Adão e Eva, a gente vê que o que gerou o afastamento daquele paraíso, do lugar de todas as possibilidades. Eva olhou um fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá? Enquanto eu falo para você, você está tentando trabalhar isso dentro do teu intelecto, daquilo que você sabe, da tua visão do mundo, mas isso não é suficiente. Isso é humano, é terreno, é limitado pelos teus sentidos. Então Eva viu, ela usou a visão, percebeu que o fruto era bom, era agradável para se comer. Então ela foi e tomou do fruto, então ela teve o tato, então ela está usando os sentidos ali. Então ela traz o fruto. Com certeza nesse momento ela percebe o cheiro do fruto e vê que ele realmente é agradável. Ela morde o fruto e pelo seu paladar, então ela usou ali 4 sentidos naquele ato, a visão, ou seja, ela ouviu, ela foi seduzida pelo ouvido, porque ela ouviu a serpente falando. Então os 5 sentidos estão presentes naquele pecado original. Então qual que é o grande pecado? É você ter sido seduzido pelos teus 5 sentidos: audição, visão, olfato, o tato e o paladar. Então você construiu o teu mundo a partir desses sentidos, dessa tua maneira de experimentar a vida. Mas agora, se você quer ir para um lugar mais profundo, você tem que ir para aquele lugar onde os teus sentidos não ditam as regras, onde você percebe a tua intuição, certo? A tua razão, parar para entender o que eu estou te falando, certo? E jogar isso num lugar onde nem o pensamento importa, que você simplesmente é pleno, completo, realizado, tá certo? Um pouquinho confuso? A gente vai clareando ao longo das aulas. Um ótimo dia e te vejo amanhã.